Nos dias de hoje, as mulheres ocupam um espaço importante no cenário mundial. Existem mulheres dirigindo grandes empresas, mulheres que comandam grandes decisões em diversos países e até mesmo como líder máximo em alguns países. Será que ainda podemos chamá-las de sexo frágil? Mas como era há 4.000 anos atrás? Será que tinham o mesmo poder? Existem algumas mulheres poderosas do passado, como, por exemplo, Cleópatra. Hoje, dentro do programa Evidências, vamos falar de uma rainha do passado que foi muito má. Dr. Rodrigo Silva, doutor em Novo Testamento pela Pontifícia Faculdade Nossa Senhora de Assunção, São Paulo, e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, e também curador adjunto do Museu de Arqueologia Bíblica Paulo Borck, localizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP, e Engenheiro Coelho, falará sobre uma rainha do passado chamada Jezabel, uma princesa fenícia que se casou com Acabe, o rei de Israel. Prepare-se para conhecer essa rainha má, pois começa agora o seu programa Evidências. As mulheres nas últimas décadas estão conquistando cada vez mais o seu merecido espaço no mundo da política, dos negócios e da ciência. A história finalmente parece estar reconhecendo o valor daquelas que foram, erroneamente, chamadas de sexo frágil. Mas se folhearmos as páginas da história da civilização humana, veremos que a participação ativa de mulheres nos negócios e na política, tradicionalmente chamada masculina, é muito mais antiga do que imaginávamos. Só para você ter uma noção, há pouco mais de 4.000 anos, isto é, bem antes do surgimento da ciência moderna ou da participação de mulheres no mundo acadêmico, uma sacerdotisa da Babilônia chamada Enhedu-Aná, filha do imperador Sargão de Acade, ajudou a decifrar as estrelas e desenvolver calendários políticos e religiosos. A sua ajuda foi tão extraordinária que ela acabou tornando-se um símbolo de referência astronômica para os matemáticos daquela época. Durante o segundo ou terceiro séculos antes de Cristo, suas datas são um pouco obscuras, outra mulher chamada Maria a Hebreia, que era especializada em experimentos químicos, deu uma enorme contribuição à ciência biológica, inventando na Alexandria o tão útil e conhecido banho-maria. De fato, a força das mulheres é muito maior do que comumente se imaginava. Torna-se, portanto, como dissemos, quase um mito classificá-las de sexo frágil. Elas conquistaram reinos, dominaram monarcas, efetivaram a paz e até salvaram vidas. Mas, por outro lado, quando algumas dessas mulheres resolveram usar os seus talentos para o mal, os resultados foram igualmente cruéis à proporção de sua grandeza. Não é por menos que muitos, ao referirem-se à história dita dos homens, estão redescobrindo não apenas as grandiosas influências de algumas mulheres, mas também os terríveis resultados daquelas que foram de uma natureza um tanto mais perversa, tanto quanto aqueles tiranos que passaram pela história mundial. Recentemente, a escritora britânica Shirley Cain escreveu um livro com um título bastante curioso: As Mulheres Mais Perversas da História, um best-seller que faz sucesso não só pela capa pink, mas principalmente pelo conteúdo que reúne algumas das mais perversas criminosas da humanidade, autoras de barbáries inimagináveis. A leitura é realmente de arrepiar. Pena que faltou ao elenco das 18 mulheres ali citadas a mais cruel mulher mencionada na Bíblia. O seu nome? Jezabel. Esta famosa menina má foi uma princesa fenícia casada com Acabe, rei de Israel. Seu pai era Etbaal, rei dos Sidônios, um dos principais povos fenícios situados ao norte de Israel, onde hoje está o Líbano. Seu casamento, como objetivo político, tinha o interesse de fortalecer as relações entre Israel e a Fenícia. Esta história pode ser encontrada na Bíblia. Ela está no livro de 1 Reis, que se encontra aqui no Antigo Testamento. Não poucas vezes na história, grandes guerras ocorreram por motivos aparentemente pequenos, banais.
Por outro lado, de igual modo, muitas injustiças foram cometidas por pessoas que negociaram importantes princípios a troco de ninharias. Este também foi o caso do trágico casamento entre um rei de Israel e uma princesa pagã. E os objetos dessa intriga são exatamente estes aqui, estes pequenos ídolos originais que você vê. Todos eles foram encontrados em Israel e datam de aproximadamente 870 anos antes de Cristo, o mesmo período em que tiveram lugar as tramas desta história. Vejamos o que poderia ser dito de cada um desses ídolos. Vamos começar por esse primeiro. Ele é feito de ferro, como você pode ver. Ele era Baal, o principal deus dos fenícios. Como você pode ver, ele tem o seu braço quebrado, mas originalmente havia um chicote em sua mão, indicando uma imagem altamente autoritativa. Aliás, como os seus adoradores o enxergavam. Essa estatueta de Baal que você vê em seu vídeo é semelhante à que mostramos e traz o braço erguido num exemplar mais bem preservado. Já este entalhe em pedra, mais completo ainda, mostra em sua mão o chicote ou a vara de disciplinar que acabamos de fazer menção, além de revelar, é claro, mais de perto o seu ar de autoritarismo e despotismo. Em algumas outras representações, Baal segura, além da vara de repressão ou chicote, uma lança, como se estivesse para combater alguém. O uso desses pequenos ídolos como amuleto de proteção e sorte estavam em moda nos dias de Israel, e muitos profetas se levantaram contra este comportamento. Vamos agora conhecer um pouquinho mais de perto o mito por detrás dessa figura de Baal, pois afinal, Jezabel, a personagem principal de nossa trama, era alta sacerdotisa do culto baalístico. Logo, entendê-lo ajudará a compreender o perfil da sua adoradora. Afinal, as pessoas não tendem a ser moralmente melhores que os deuses que elas adoram. Graças aos achados arqueológicos de centenas de placas de barro como esta, hoje decifradas e que foram descobertas em Ugarit e pertenceram originalmente à biblioteca de Hashmira, foi possível decifrar e conhecer muitos dos ritos das religiões cananeias. O culto a Baal, é claro, faz parte desses ritos. A história de Baal, cujo nome completo seria Baal-Hadad, o Senhor das Tempestades, começa com a batalha entre Baal e Iam-Nahar, o deus dos mares e rios. Ela está contada em pequenas tábuas cuneiformes que datam de até 1300 anos antes de Cristo. Baal e Iam viviam ambos com El, o supremo deus cananeu. No conselho de El, Iam exige que Baal lhe seja entregue. Mas durante a batalha, usando duas armas mágicas, Baal derrota Iam e este está para matá-lo quando entra em cena esta outra divindade. O seu nome é Asherah. Ela era considerada esposa de El e a mãe dos deuses. Bem, o nosso exemplar de Asherah está fragmentado, mas veja numa foto como seria a sua estátua completa. O fato dela segurar com as duas mãos os dois seios é um gesto de vínculo com os promíscuos cultos da fertilidade praticados em Canaã. Voltando, pois, à trama, Asherah, esposa de El, diz a Baal que é desonroso matar um prisioneiro. Ele então envergonha-se e poupa Iam. Nesta batalha, Iam-Nahar representa o aspecto hostil dos mares e rios que ameaçam constantemente inundar a terra, enquanto Baal, por sua vez, o deus da tempestade, salva os homens, tornando-se então o senhor da terra novamente útil. Em outra versão, pois havia várias delas, Baal também tem uma esposa chamada Astaroth ou Astarte. Aqui nós temos dois exemplares dessa deusa. Uma na versão persa, onde claramente se vê o gesto de segurar os seios como símbolo de fertilidade. E a outra, é claro, mais simples, em forma de um pingente, em que a pessoa poderia levar pendurado ao pescoço como amuleto de proteção. Tanto Astaroth ou Astarte, quanto a esposa de El, Asherah, são mencionadas na Bíblia Sagrada. E elas também são reconhecidas pelas escavações arqueológicas como espécies de prostitutas celestiais, pois o seu culto envolvia muita orgia e sacrifícios humanos, especialmente de bebês recém-nascidos. Mais à frente, nós voltaremos a falar sobre isso. Numa outra versão, todos esses personagens celestiais são envolvidos numa luta cósmica que até parece ecoar a mesma tradição da Bíblia, em que Yahweh, o Deus de Israel, vence a Satanás, descrito como um monstro ou serpente marinha, chamado em hebraico de Leviatã.
ele o lança simbolicamente no mar e faz com que este o engula. Este relato está no Salmo 74, versos 13 e 14 e também no Salmo 104, verso 26. Bem, na versão cananita do conflito, Baal mata o dragão de 7 cabeças chamado Lotan, que alguns linguistas equivalem ao termo Leviatã, que aparece no texto hebraico dos Salmos. Este antigo desenho cananita mostra a cena em que Baal luta com o dragão Lotan, aqui descrito como um dragão de 7 cabeças. Curioso é notar que no Apocalipse capítulo 12 também temos a referência da luta entre Cristo e Satanás, que neste caso é descrito como uma serpente e, ao mesmo tempo, um dragão de 7 cabeças. Isto pode ser um bom indício de fonte única para as mesmas histórias, para ambas as histórias. Uma, é claro, distorcendo a outra. Mas, na versão cananita, Baal sofre uma derrota. Ele morre e tem de descer ao mundo de Mot. Mot seria o deus da morte e da esterilidade. Quando Deus El fica sabendo do destino do seu filho, ele desce do seu trono, veste uma tanga e retalha as faces, mas não pode redimir o filho. Então Anat, irmã e amante de Baal, é aquela que deixa o reino divino e vai em busca dele no inferno. Ela encontra o seu corpo e consegue ressuscitá-lo com a ajuda dos seus amigos, Shemesh, o deus Sol, e também de Astarte, a esposa e deusa da fertilidade. Mas ele é fadado a repetir todos os anos a sua morte e a sua ressurreição, ocasionando que a vegetação e a chuva se tornem escassas no período da seca, época em que ele estaria morto, e voltem a cobrir a paisagem apenas no final do ciclo, quando ele ressuscitaria e copulava com a sua esposa Astarte, resultando assim numa colheita farta para todos os agricultores. A fim de promover o sentimento religioso do povo e honrar os deuses, assegurando, é claro, a ressurreição de Baal, sem a qual não haveria colheita, foram instituídas, então, as festas que apelavam, sobretudo, para o impulso procriador e a licenciosidade, o que incluía, é claro, a prostituição masculina e feminina. Neste típico relevo da época, você vê Astarte, após relacionar-se com Baal, oferecendo trigo em cima de 2 animais de carga, símbolo da abundância e da colheita naquele ano. Antes ainda de entrarmos na história de Jezabel, é importante notar que o culto a Baal e outros deuses foi uma prática proibida por Deus desde a chegada dos hebreus em Canaã, mas que, infelizmente, contaminou não poucas vezes os seus descendentes, que agora habitavam naquela terra. O próprio rei Salomão, embora fosse um monarca sincero e tivesse o privilégio de construir o templo judeu, casou-se com várias mulheres cananitas a fim de obter alianças políticas, e o resultado foi que ele mesmo cedeu às práticas religiosas de algumas de suas esposas. Mais tarde, seu filho Jeroboão se rebelou contra o pai e iniciou uma adoração pagã em Tel Dan, no norte do país. Neste entremeio, vários reis como Ezequias e Josias pediram perdão a Deus e tentaram reformar a religiosidade do povo. Sacerdotes piedosos também participaram da restauração. Mas, finalmente, surgia outro rei espiritualmente fraco em seu caráter e a idolatria voltava a imperar sobre o reino, agora dividido de Judá e Israel. Foi numa destas situações que o fraco rei Acabe, para fazer aliança com os fenícios, se casou com a perversa princesa Jezabel, que se tornaria agora a rainha dos israelitas. Aliás, muito provavelmente, este foi um casamento mais político do que motivado pelo amor. A guerra, principalmente contra o arameu Ben-Hadad, dominou a cena do reinado de 22 anos de Acabe. Esse conflito propiciou alianças com outros vizinhos ameaçados e resultou no casamento de Acabe com Jezabel, que, como dissemos, era filha de Etbaal, rei de Sidom. Algum tempo depois, Atalia, filha de Acabe, ajudou a fortalecer os laços com Judá, casando-se com Jeorão, filho de Josafá, príncipe e herdeiro de Judá. Jezabel era alta sacerdotisa de Astarte, a esposa de Baal, mas não se limitou a isto, pois combateu o culto ao Deus de Israel, recolheu dinheiro público para sustentar a religião dedicada a Baal e pagar ainda o salário de 450 profetas ou sacerdotes de dedicação exclusiva ao culto a este Deus. Uma outra parte do dinheiro público ainda era desviado para o sustento de pelo menos 400 profetas da deusa Áshera.
Os sacerdotes e profetas israelitas, é claro, foram eliminados ou então tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição promovida pela nova rainha, pois, aparentemente, o seu próprio marido sentiu-se atraído pelo culto destas divindades, relegando Yahvé, o Deus de Israel, a segundo plano. 1 Reis, capítulo 22, verso 39, faz uma breve menção dos feitos políticos de Acabe e cita uma casa ou palácio de marfim que ele havia construído, possivelmente em homenagem à sua mulher Jezabel. Pois bem, em escavações conduzidas desde 1908 até 1910 pela Escola de Arqueologia da Universidade de Harvard, foram descobertas em Samaria ruínas e placas de marfim que poderiam ter pertencido a esse palácio mencionado nas Escrituras. Estas são as ruínas escavadas do palácio de Acabe. Esta que aparece em seguida é uma placa ali encontrada que hoje está disposta no Museu Britânico. Veja a leveza dos detalhes. Esta outra placa revela detalhes curiosos. Como você pode ver, trata-se de uma esfinge com asas entalhadas em marfim, também encontradas nas ruínas do palácio. Agora compare-a a esta outra do mesmo período, encontrada no palácio de Ashurnasirpal II, rei da Assíria. Ambas são feitas de marfim e são muito parecidas. Note que, especialmente a da esquerda, encontrada no palácio assírio, tem um forte estilo egípcio, enquanto a da direita, encontrada em Samaria, tem um forte estilo fenício, o que reforça a ligação com Jezabel. Uma outra placa bastante semelhante a esta que foi encontrada na Assíria foi escavada no palácio de Acabe. Ela não somente traz o estilo de uma mulher fenícia olhando pela janela, como também nos faz lembrar a passagem que diz: tendo Jeú chegado à cidade de Jezreel, Jezabel, assim que o soube, se maquiou, enfeitou seus cabelos e ficou olhando pela janela. 2 Reis, capítulo 9, verso 30. O achado de várias ossadas de criança perto do palácio pareceu ser um indicativo de que Jezabel, como já dissemos anteriormente, patrocinava o sacrifício de crianças no culto a Baal. Não é por menos que Cleitarcos, um historiador grego do IV século a.C., descrevia nestes termos a prática comum, ainda em seu tempo, de sacrificar crianças a deuses pagãos, especialmente Baal, que ele mescla com Cronos. Além da reverência a Cronos, Baal, os fenícios e especialmente os cartaginenses também desejam obter grandes favores dos deuses. Portanto, eles oferecem como voto um dos seus filhos, queimando-o como sacrifício à divindade. Isto se eles são bem-sucedidos em obter o que desejaram. Também no palácio de Acabe foram encontrados 75 cacos de argila com inscrições semelhantes à dos moabitas, onde se lê bilhetes e recibos do dia a dia. Num deles está escrito o seguinte: no 9º ano de Shaftã para Baal-Zamar, uma jarra de vinho fermentado. Noutra, ainda encontramos o seguinte: vinho de qualidade da vinha da colina. Ora, essas inscrições lembram a vinha de Nabod, descrita em 1 Reis, capítulo 21, versos 8 a 16, como um terreno cobiçado por Acabe e que Jezabel, para dar de presente ao marido, mandou que matassem o antigo proprietário. Ela era uma mulher, de fato, sem qualquer escrúpulo em suas ações políticas. Recentemente, um novo achado parece ter trazido novamente Jezabel para o centro dos holofotes arqueológicos. É que há mais ou menos uns 40 anos, este antigo selo real, adquirido no mercado de antiguidades, permaneceu praticamente anônimo na coleção do Museu de Israel, sem um contexto histórico que o identificasse mais de perto. Até que a pesquisadora holandesa Marjo Korpel abriu um debate em torno do objeto ao identificá-lo como pertencente a Jezabel, a rainha má da Bíblia. Alguns arqueólogos israelenses já haviam suspeitado que Jezabel seria a proprietária desse objeto. Mas a dificuldade em ser dogmático quanto a isto estava no fato de que o selo, como dissemos, não veio de uma escavação oficialmente aprovada. Pensa-se que o objeto veio de Samaria, do 9º século a.C., antes da era cristã, é claro, e que não poderia saber com certeza aonde ele foi encontrado. Além disto, havia outro problema. A forma como o traz o nome Jezabel, embora esteja nitidamente escrito, está incompleta se comparada com a forma do hebraico bíblico. Num artigo publicado na Biblical Archaeology Review, a doutora Korpel defende por que acredita ser este o selo de Jezabel. Primeiro, o tamanho excepcional do artefato.
Segundo, sua forma autenticamente real. Terceiro, traços que indicam ter pertencido a uma princesa ou rainha fenícia. Quarto, o estilo da escrita, que parece pertencer ao tempo de Acabe. De fato, esses elementos reduzem, por meio de eliminação, as possibilidades de se tratar de outra proprietária que não Jezabel. E quanto ao nome do proprietário? Bem, observando que há uma parte quebrada no topo do selo, ali Coppel sugeriu que estariam as duas letras faltantes do nome, o Lamed, que significaria pertencente a, e o Aleph, que seria a primeira letra do nome Jezabel em hebraico. O conjunto completo das letras ficaria assim. No topo, o Lamed, que, como dissemos, significa pertencente a. E depois as letras do nome Jezabel em hebraico. O Aleph, sem correspondente em nosso idioma. O Yod, que equivaleria ao Y ou J. O Zain, que seria o nosso Z. O Beit, que corresponderia à letra B. E, finalmente, o Lamed, que no final da palavra seria uma simples equivalência do L. Lembrando que o hebraico antigo não tinha vogais, aqui temos La Jezabel, pertencente a Jezabel. É claro que uma certeza absoluta ainda é algo que não podemos ter quanto a esta identificação, mas as chances científicas da hipótese de Coppel ser realmente correta são muito elevadas. Segundo a Bíblia, a resistência local contra esta política religiosa de Jezabel e o fraco rei Acabe foi liderada pelo profeta Elias. Numa espécie de concurso religioso levado a cabo no Monte Carmelo, Elias derrotou todos os profetas de Baal que morreram, pretendendo desta forma o livro de Reis mostrar que o Deus de Israel era a única divindade digna de adoração. Quando Jezabel soube disto, ficou furiosa, pretendendo mandar matar Elias, que teve que fugir para Judá. Mas o seu fim foi bastante trágico. Um comandante chamado Jeú liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Quando Jezabel soube da revolta, pintou os olhos, adornou a cabeça e ficou desafiando ou tentando seduzir Jeú da janela do seu palácio. Este orientou os eunucos da rainha que a jogassem pela janela. Jezabel morreu, tendo seu sangue atingindo as paredes e os cavalos. Uns cães que por ali passavam devoraram o corpo da rainha, que assim selou tristemente os últimos momentos de sua vida. Quando foram sepultá-la, afinal de contas ela era da classe real, os servos do palácio só encontraram o crânio, os pés e a cabeça. Que história macabra, não é mesmo? Talvez alguém pergunte por que a Bíblia preservou um relato assim tão cheio de atrocidades. Talvez para nos alertar que duas coisas muito sérias deveriam ser levadas em consideração. Primeiro, que não é só de alegrias que se vive a história. E segundo, que jamais, nunca devemos desafiar o poder ou a autoridade de Deus. Se assim o fizermos, como Jezabel, até poderemos ter um tempo de aparente vitória. Mas o preço que se pagará no final da jornada é muito amargo e não compensa a rebelião empenhada contra o Altíssimo. Mas, infelizmente, nem todos aprendem com a história. Muitos hoje ainda insistem em caminhar nos passos da rainha rebelde, tentando repetir aquilo que pensam que ela poderia fazer e que com eles haverá maior sorte. Lê do engano. Desafiar o Deus Altíssimo, que tem uma eternidade de poder, é uma atitude que ninguém, em sã consciência, deveria tomar. Portanto, pense nisto hoje e tome as decisões corretas, pois um dia a vida vai lhe cobrar aquilo que você praticou. Pense nisso. Um abraço e até o próximo programa.